Pegue aí a sua Bíblia, abra no texto de 1 de Coríntios, capítulo 6, 1 de Coríntios, capítulo de número 6, versos 9 ao versos 11, o apóstolo Paulo disse assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele está fazendo uma pergunta, a mesma pergunta que ele fez para a igreja de Coríntios. Ele perguntou assim: vocês não sabem que vocês foram selados pelo Espírito Santo? Então Paulo fazia muitas perguntas para tentar extrair da igreja o conhecimento que já tinha sido liberado para eles, para ver se eles lembravam daquilo sobre o Espírito e sobre o pecado de ser injusto. Então ele disse: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Então, a igreja que o pastor é casado com outro pastor, uma igreja que a pastora é casada com outra pastora, isto é efeminados. E isto, a palavra de Deus está dizendo que não herdarão o reino de Deus. Vocês estão só criando um grupo para distrair as pessoas, porque esta não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, depois de saber que os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, não pode ter pessoas dentro da igreja que roubem imposto, roube água, roube luz, e seja desonesto com os empregados, só porque é empresário, o pastor não toca em assunto, não vai herdar o reino de Deus. Nem os avarentos, nem os ladrões, nem os avarentos, gente pão dura, mão fechada, não vai herdar o reino de Deus. Nem os bêbados. Muita gente que se diz de Deus vive aí com garrafa de vinho. Esta semana é Semana Santa, a gente só bebe vinho, não bebe cachaça, não bebe cerveja, não bebe batida de leão. Não pode estar aqui nem os bêbados, nem os maldizentes, os fofoqueiros, nem os ladrões, os roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Passado. Todos nós estávamos envolvidos em alguma dessas tranqueiras aqui, vivíamos na prática dessas coisas aqui, e nós não sabíamos o perigo de vivermos na prática disto aqui. Ele fala: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Gálatas 5:21. Obras da carne: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Injusto é algo semelhantes. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Paulo está dizendo, estou dizendo outra vez para vocês, e eu estou dizendo já pela vigésima vez para vocês, só nesse período, né? Coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Vamos orar. Meu Deus, as minhas carnes chegam a ficar trêmulas, porque o Senhor nos ama demais. A prova do teu grande amor para conosco, que o Senhor enviou Jesus, nascido de mulher, a nossa semelhança, padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou. A prova que o Senhor nos ama, que o Senhor nos alerta do perigo de vivermos nestas obras, que Paulo disse que são obras da carne, não é nossa, é da carne. Deus, nos ajude a nos policiarmos para que nós possamos, Senhor, vigiar esses desejos malignos, essas concupiscências dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai, mas vem da carne. Deus, nos ajude, ajude o teu povo, me ajude a tua igreja, todos nós que somos teus filhos, em nome de Jesus. E o povo de Jesus, que ama Jesus, digam todos amém, amém, e amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão amado. 20ª mensagem sobre o tema obras da carne. Aí por que uma igreja insiste numa pregação que aborrece a plateia? Por que um pastor tem coragem de vir pela 20ª vez irritar a plateia? Porque você sabe que hoje a igreja vive de ser agradada pelo pastor. Por quê? Porque em cada esquina tem uma igreja. E se o pastor desagradar a pessoa, sabe o que ela faz? Ela vai para a igreja que está ali na outra esquina, na outra tem outra, na outra rua também tem outra, se ela atravessar para o outro lado tem outra, se ela atravessar para trás tem outra. Então o pastor vive numa caminhada de ovos, ovos crus, e não pode pisar e nem quebrar nenhum. E o pastor, que depende da igreja, porque o pastor depende de comer, o pastor depende de pagar o aluguel da casa dele, do carro dele, da fazenda dele, então ele depende das doações, como eu dependo de Deus. Então eu não tenho nenhum compromisso, nem medo nenhum, de sempre subir aqui e te mostrar o que Deus quer fazer com as nossas vidas. Deus quer mudar a nossa vida, irmão. Igreja não é lugar de passear, igreja não é lugar de vou buscar uma bênção, porque se você sabe que tu já é salvo, tu já sabe que tu já é um abençoado. Amém ou não? Se você sabe que um anjo anda com você para trás e para frente, você sabe que você tem o melhor guarda-costa, guarda-frente, guarda em cima, guarda do lado, guarda tudo contigo. Amém? Amém? Amém ou não? Amém. Então por que eu insisto em não trazer gente para cá? Porque quando um pastor decide educar uma comunidade, não é porque eu quero educar, pela vontade de qualquer pastor, é dar ao povo o que ele quer. Paulo disse a Timóteo que chegaria um tempo que as pessoas procurariam mestres que iriam falar para elas o que agradasse o coração delas. Então hoje é uma competição de quem agrada mais a igreja, o povo. Por isso que as pessoas falam, eu fui numa igreja tão boa, gostei demais daquele pastor, eu vou sair da minha igreja e vou para a igreja daquele pastor, porque aquele pastor é um amor, me chama de meu amorzinho, amorzão, chuchuzinho, sou bonitinho. Tem que casar. Quem está precisando de ouvir isso precisa de casar. Não precisa de pastor, precisa de casar. Precisa de casar ou ter um cachorrinho, um gatinho.
Entendeu, pessoal? Está muito carente de achar que o pastor foi colocado nessa terra para bajular e agradar alguém. A minha missão é te dizer o que Deus quer dizer. A minha missão é te falar o que Deus quer falar. E eu não tenho medo. Paulo disse aqui à igreja da Galáxia, em capítulo 1, versos 10, ele disse assim: porventura procuro eu agora favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria o quê? Servo de Cristo. Então Paulo, ele não tinha papa na língua. Olha o que ele disse em 1 Tessalonicenses 2, 5 e 6, olha lá. Na verdade é que nunca usamos de linguagem de quê? Então a igreja vive de... Cara, eu gostei demais daquele pastor, o pastor cansado, garoto novo, pastor cansado, que só prega sentado num banquinho. Ai, vocês são lindos, ai, vocês são demais. Não está mais na hora de falar isto, irmão. Está na hora de falar: se arrependa de viver na injustiça, se arrependa de viver na carne, se arrependa de viver dando lugar para a tua carne. Não está mais na hora de ficar, oh, igreja linda, oh, fofura. Não tem mais fofura, irmão. Nós estamos chegando na reta final. Ou nós mudamos pelo Espírito, ou vamos passar nossa eternidade no sofrimento com o diabo. Essa é a única força que eu tenho. Olha o que ele disse lá: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Então, o nosso irmão que foi tirado da igreja, irmão Paulo, pastor Paulo de quê, irmão? Paulo Júnior. Aí tinha um outro pastor falando, dando um comentário muito sadio, que ele falou assim: Deus vai cobrar dessa igreja que o pastor era pastor. Se foi só por isso que o pastor foi tirado do púlpito, porque ele era um pastor que pregava contra o pecado, pregava contra a obra da carne, pregava contra a malandragem na igreja, pregava contra os falsos profetas, foi por isso só que a igreja tirou o pastor? Se foi por mais coisas, tudo bem, o pastor falou, mas se foi só por isso, Deus vai cobrar dessa igreja que criou um motim para tirar o pastor da igreja, porque ele não estava ali em posição de agradar a... Pastor não foi chamado para agradar ninguém, irmãos. Pastor foi chamado para agradar a Deus e pregar as verdades de Deus, custa o que custar. Eu não xingo ninguém, eu não bato em ninguém, eu não ofendo ninguém. Se a verdade ofende alguém, esse povo não é da verdade. Quem se ofende com a verdade não pertence à verdade, pertence à mentira. Então Paulo falou: Deus disto é testemunha. 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então o pastor fica num chamego, o pastor tem que apacentar as ovelhas, dar a elas, não pode ficar dando leitinho, mingauzinho. Você já não é mais neném, você já é um adulto, tem que comer churrasco, tem que comer mocotó, tem que comer feijoada, tem que saber que nós fomos chamados por uma mudança, e a única forma de mudarmos é conhecendo a verdade, sabendo o que Deus quer para a nossa vida. Deus não quer que eu fique chamando você de chuchuzinho, fofinho, bonitinho, meu menino. Ele fala assim com a cabeça, o garoto, ai. Aí as pessoas, ele bajula tanto que as pessoas, não sei se você viu na televisão, nas redes sociais, as pessoas doam Rolex, tênis, alguém viu, carros. O irmão acabou de doar aqui uma Cherokee. Eu falei: Cherokee é máquina de Xerox? É carro, né, irmão? Cherokee. Eu falei: meu Deus. Também o cara baba em cima das pessoas, lambe as pessoas, querendo, o patrimônio. Eu não estou aqui, irmão, querendo nada de vocês, a não ser aplicar o evangelho no coração de vocês. Quando eu aplicar o evangelho no coração de vocês, haverá mudança em vocês,
Aí vocês estarão prontos, nós estaremos prontos para a vinda de nosso Senhor. Amém? Você quer dar um aplauso ao Senhor? Vamos para a palavra. O que é injusto ou injustiça, né? Põe lá, minha irmã querida. O que é injustiça ou injusto, né? O que significa no Aurélio, no dicionário? Tem? Vai tranquila, minha irmã. Até 9 horas nós já esperamos. Vou aqui dar um pontapé aqui enquanto ela vai achando ali. Injusto, achou? Contrário à injustiça. Significado de injustiça. Em que não há justiça. Sem justiça. Iniquidade. Ação e ou comportamento que se opõe à justiça. Tem mais? Sinônimos: arbitrariedade, desigualdade, iniquidade, parcialidade, ilegalidade, desrespeito, tendenciosidade. Então tudo isto aqui tem mais? Injusto, contrário à justiça. Viola os direitos de outra pessoa. O injusto, ele viola o direito. Nosso país está vivendo um período de injustiça. Você sabia que aquela que foi presidente do Brasil, como é o nome dela? Dilma. Ela foi assaltante de banco. Quem sabia disso? Sabia? Quem sabia disso? Não. José Dirceu, todos eles deveriam estar presos. Todos deveriam estar presos, inclusive o presidente que está no poder. Deveria estar, mas por causa de atitudes de injustiça, defendida por aqueles que deveriam garantir a justiça, porque misericórdia para uma ladrona de banco, mas 14 anos para quem pegou um batom, pintou uma estátua. Irmão, isto se chama atos de injustiça. Pastor, o que os profetas diziam sobre isto? Em Jeremias 22, 13. Jeremias 22, 13. Olha lá. Ai daqueles que edificam a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito. Acabou? Que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. O que você acha de alguém que tem o poder de contratar 100 empregados para pagar 2.000, 3.000 para cada empregado, e naquele dia só recebe 1.000 e os outros 2.000 vai para outro canto? É isso que acontece na nossa nação. A chamada rachadinha. Rachadinha. Então, é isto aqui, Jeremias, Ezequiel 22, 11. Olha lá. O que é que dizia já os profetas de Deus sobre a injustiça? Ezequiel 22, 11. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, e o outro contamina torpente. Acho que não é isso não, abençoado. Acho que eu peguei errado. Bota Ezequiel 33, 31. Deixa eu achar aqui no meu 22. É 22, 12. É 22, 12. Perdão, Ezequiel 22. Deixa aí. Já foi, essa é rápido, hein?
22:2. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros. Tomaste extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor teu Deus. Isto se chama, o profeta está mostrando, Deus falando, são atos de injustiça. 33, 31. 33, 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Tudo isto por causa da injustiça. Vamos aqui no livro de Apocalipse 22, 11 ao 15. 22, 11 ao 15. Continue o injusto fazendo o quê? Então, o injusto pode ouvir 1 milhão de pregação sobre você tem que ser justo, não pode ser injusto. Ele vai continuar fazendo injustiça. Vai entrar num buraco dos ouvidos e vai sair do outro lado. Não vai ter o efeito. A palavra não pode entrar e sair. A palavra tem que entrar e fazer morada na nossa mente, irmãos. Só assim que é a mudança. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Deixa eles continuarem. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, ou seja, justas ou injustas. Eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora do reino, da cidade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então há recompensa. Eu não estou aqui, irmãos, trazendo tensão, trazendo medo ao nosso coração. Eu estou colocando no nosso coração algo que Deus gostaria que vivêssemos. Ele quer olhar de cima e ver em nós atos de justiça. Ele não quer que nós sejamos injustos. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui em Hebreus 6, 10 a 12. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando, até quando, irmão? Até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes,
mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Então Deus está nos dizendo neste culto que Ele não é injusto, e como nós temos a sua imagem e a sua semelhança, Ele também não quer que nós sejamos injustos. Olha o que ele vai falar aqui. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 18, Romanos 1, 18, olha o que ele diz aqui. A ira de Deus se revela do céu, a ira de Deus se revela da onde? Do céu, contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela... Então, essas pessoas que usam de injustiça, recebem suborno para soltar fulano e beltrano, e recebe dinheiro para prender o outro. Essas pessoas, elas podem passar ileso aos olhos do homem, mas eles terão punição de Deus. Deus vai julgar, Deus julgará. Diga, Deus vai julgar. Em nome de Jesus. O capítulo 2 de Romanos, o versículo 5 ao versos 11, mas segundo a tua dureza, coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Já pregamos sobre o juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna, diga amém, igreja, a vida eterna aos que estão na igreja, terça, quinta e domingo de manhã e à noite, não perde um sábado, é isto? Não, isto é importante, claro, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o que? O bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, versículo 8, mas ira, indignação, a quem? Aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem o que? A injustiça. Então, não quer a verdade, eles querem viver em justiça. Alguns deles foram postos para isso, irmão. Não olhe para eles, abençoado. Não olhe para a riqueza desses injustos. Vai apodrecer. Todas as riquezas que eles têm, vai apodrecer. Tribulação, angústia virão sobre toda a alma de qualquer homem que faz o mal. Fazer o mal é viver praticando injustiça. Seja uma mulher justa, seja um homem justo. Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Então Paulo está dizendo, não ofereça os membros, que é os membros do seu corpo, mão, dedo, unha, olhos, boca, língua, sabe, ouvidos, não ofereça. Não entregue os membros do teu corpo, nem eu o meu, ao pecado. Mas eu tenho que fazer o que com o meu corpo, pastor? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como um instrumento de quê? De justiça. Pratique justiça, irmão. Seja justo, seja misericordioso, seja bondoso. Justiça, o que é injustiça? É em quem não há justiça.
comportamento de que se opõe à justiça é um tirano, é um agravo, é uma iniquidade, é uma parcialidade. Deus vai julgar, irmão. Diga-se, Deus vai julgar. Deus, diga-se, Deus vai julgar. Deus não vai deixar passar em branco, irmão. Nem pense que papai Deus está dormindo. Seja justo. 1 de Coríntios, capítulo 6, versos 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas, olha o que Paulo está falando aqui. Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Irmão, vamos ser justos. Sabe, não fica aí indo contra um, a favor do outro, só porque é seu amigo, sua amiga. Quando é errado, é errado. Está errado, pode ser mulher, pode ser marido, pode ser filho, pode ser a melhor amiga. O verdadeiro amigo, quando você está fazendo uma coisa que não está certa, ele não vai bater palma para você, ele vai falar, não faça isso, que isso não está bom. Isto não é correto aos olhos de Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses 3, 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Tudo que você vai fazer, então, todos os nossos atos têm que ser atos de justiça. Davi falou muito sobre isso. Tinha 300 mil versículos de Davi, Salomão, falando, mas eu não quis ocupar, só lendo algumas passagens bíblicas. Já passei aqui para vocês umas 10 ou 12. Então ele está dizendo aqui, versículo 24: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor que estáis servindo. 25: pois aquele que faz injustiça, olha isto aqui, irmão, aquele que faz injustiça, o que vai acontecer? Receberá injustiça, receberá em troco a injustiça feita. Nisto não há acepção de pessoas. Aí ele vai para o capítulo 4, ele fala algo interessante. Senhores, tratai os seus empregados. Aqui a palavra servo era escravo, empregados. Senhores, tratai os seus empregados, os seus servos, de que maneira? Com justiça. A maioria dos patrões fazem. Manda embora e fala assim, vai buscar o teu direito na justiça, porque eles são injustos. É uma raça, irmão. Você vai no mercado, a compra deu R$50, R$53,22. Eles não te dão 3 centavos de troco, mas também não te poupam os 2 centavos. Eles são miseráveis. Se a menina da caixa, não é a menina da caixa que é miserável, é o dono, porque se a menina da caixa deixar passar 5 centavos teu, 5 centavos do outro, quando ela chegar no final do dia, ela está devendo R$10, para ela R$10 que ganha 1.500 e merreca, não vai fazer falta, vai fazer falta. Então, senhores, tratai os servos com justiça, ou seja, o teu empregado, 24 horas depois do empregado estar na empresa,
carteira assinada. Depois da carteira assinada, contribuir para o INSS. Há patrões que a pessoa trabalha 10, 20 anos, não contribui nenhuma vez. Quem sabe disso, irmão? Aí a pessoa vai mandada embora, quando vai buscar lá o fundo de garantia, só tem o fundo, a garantia não tem nada. Tem nada. Tem nada. Então, há pessoas assim, que são injustas. A balança dela, não sei quem lembra, quem tem mais de 50 anos, que lembra daquelas, as quitandas, que tinha aquelas balanças, que botava aqueles pezinhos, né? Hoje é eletrônica, agora hoje rouba mais rápido, né? Antigamente roubava, botava o pezinho e o dedo assim, né? Agora eles programam o diabo lá, o satanás lá nos computadores, meu irmão. Se você pegar 1 quilo de mercado e levar para uma balança honesta, tem que levar ela para a igreja primeiro, né? Tem que doutrinar ela, ensinar ela a Bíblia, aí ela fica honesta. Fora disso, não fica não. Oh, balança enganosa. Tem punição, irmãos. Deixe eles se enriquecerem. Você sabe que tem gente tão rica por causa da injustiça, que eles têm dinheiro para viver 2000 anos. Ele, o avô, a avó, a família, os filhos, netos, bisnetos. Mas as pessoas não se cansam de fazer injustiça. Explora. Estava ouvindo uma pessoa falando assim, fulano de tal foi pintar uma casa, que o cara comprou a casa. Acho que ele pagou 2 milhões ou 3 milhões numa casa. Imagine o tamanho da casa, né? Aí o rapaz foi pintar a casa, cobrou 5 mil reais para pintar. Que roubo! Que roubo! 5 mil para pintar. O cara pagou 3 milhões numa casa. O cara dá valor à parede, mas ele é injusto com o trabalhador. Eu não ponho preço no trabalho de ninguém, irmão. Vai consertar isso aqui. Quanto é? Ah, é 10 mil. Não tenho dinheiro não, irmão. Vou procurar outro preço. Eu não pego. Irmão, por favor, dá para abaixar 10%, 20%? Abaixa. Eu não. Porque cada um tem o seu valor. O funcionário tem o seu valor. Eu não vou usar de malandragem, sabe, ser injusto com a pessoa vale o trabalho da pessoa. O cara ganhou 10 mil para ficar limpando vidraça, mas pendurado numa corda, se cair, morre. Vai lá, tu pendurasse lá, tu é Homem-Aranha, gruda tua mão na parede, vai lá, limpar lá. Aí a gente acha caro. A gente acha caro que o pedreiro fica lá, vira massa, bate lá um sol, chuva. Quanto é? É 20 mil a obra. Oh, ladrão! Né? Vai lá, quebra a pedra, vai lá para o lugar dele. Vai fazer o que ele faz. Então, às vezes nós queremos explorar o serviço do outro. Isto é injustiça, cada um tem o seu valor. Se é um profissional, você tem o seu valor, você tem que dar o seu valor. Você tem que se valorizar. Você não tem que deixar as pessoas roubarem o teu valor. Você tem o seu valor. Então, terminamos com Isaías 32. Isaías 32, 17 e 18. Isaías 32. Olha lá, irmão, que lindo, profeta. O efeito de quê? Da justiça. Então, quando você vive praticando a justiça, tem um efeito, ou seja, tem um resultado. Qual é o resultado de eu praticar a justiça? O efeito da justiça será, cara, você deita na sua cama e apaga. Sabe por quê? Porque a tua mente, tu és de Deus, tu és uma mulher de Deus. Se você cometer uma injustiça, você fica sem pregar o olho, como diz lá fora, sem pregar o olho. Nunca vi pregar o olho. A gente tem cada linguagem, pregar o olho. Pregar o olho fica cego, né? Então, aqui, o efeito da justiça. Então, quando eu ajo com justiça, minha conta de luz vinha 200 e pouco, mais caro que veio no verão era 300 reais. Hoje eu fui na Light, peguei 1 ano de conta e levei essa conta de 740 reais. E a minha outra conta que veio esse mês veio 200 e pouco. Falei, veio lá. Falei, tá alguma coisa errada aqui, você pode olhar?
Não, senhor, está tudo certo, a medida está certa. Eu falei, mas a pessoa que mediu não poderia se enganar? Não, está tudo corretinho, sabe, o senhor gastou. Eu falei, como eu gastei? Que eu uso mesmos horários, sabe, um tempo, o ar-condicionado tem um horário para usar, não uso durante o dia, tá? Por quê? Então eles agem como? Com justiça. Aí eu chamei a minha advogada, a doutora Bárbara, mostrei para ela, falou, pastor, manda para cá, que a gente vai meter ele no pau. O senhor está certo, o senhor vai tirar lá um dinheiro dele para eles aprenderem. Eu não quero dinheiro dele, só quero que me devolvam o que eu paguei a mais. Então você vê, está vendo o erro? Aí eu falei, tem mês, tem ano que a minha conta não vem um mês. Olha só, não vem um mês. Se eu não sou um cara, não sei se algum de vocês acontece, tem anos que a minha conta não vem um mês, por exemplo, não veio em novembro, aí em dezembro vem os dois juntos, no mesmo dia, com valores diferentes. Aí você tem que, se você gasta o dinheiro porque não veio, oh aleluia, não veio, gastou o dinheiro. Aí chega no outro mês, tem que pagar duas contas no mesmo dia. Eu fui lá reclamar, falei, não, mas é assim mesmo, é o sistema que vai lá em cima, depois vai lá embaixo. Aí eu que recebo isso. Então, a gente nunca ganha desses caras no diálogo. A gente só ganha deles quando você bota um advogado. Aí o advogado vai buscar a justiça e prova na justiça. Aí a justiça, quando nós pegamos um juiz que gosta de praticar justiça, ele te dá o direito. Eu com meu carro parado, há uns anos atrás, no sinal, veio um ônibus parado do meu lado, saiu com o carro, arrancou a minha porta. Fui para a justiça, o advogado, língua presa, meu advogado, língua presa, não falava nada. Começou lá, duas advogadas, jogando com injustiça. Eu falei, mas eu estava, falei para ele falar, né? Aí não falou, e eu comecei a falar, o juiz falou, se você continuar falando, eu te prendo, te mando fora daqui. Olha, eu falei, mas meu advogado, eu perdi a causa. Carro parado, o ônibus deu uma rabiada e arrancou a minha porta. Então, cadê a justiça? Cadê a justiça? Não tem. Não tem justiça, irmão, não tem justiça. A menina pinta a cara, o que era aquela cara, o que, irmão? Você que acompanha, era o que? A estátua de quem? Da Liberdade que ela pintou? Pintou lá com batom, ficou tão linda aquela estátua com batom. A justiça deles, 14 anos para a garota. A velha Dilma, assaltante de banco, anistia já. Anistia já. Agora, anistia não. Sabe o que é isso? Injustiça, irmão. Mas quem dá salário de injustiça recebe. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, olha aqui, ó, repouso. Seja justo, irmão, você vai ter paz. Não há nada nessa terra melhor do que ter paz. Não há nada, irmão, não há nada. Não adianta você ter um bando de dinheiro e não ter paz. A maioria deles que tem dinheiro não tem paz na sua mente. O efeito da justiça é paz, e o fruto da justiça é o quê? Chega de noite, igual os Três Patetas, né? Quem lembra? Mas isso é efeito da minha vida. Eu ando em justiça, eu descanso. Você sabia que a maioria dos pastores toma um remédio para dormir? Quem sabia disso? Pressão. A maioria tem tudo pressão alta e remédio para dormir, tudo. Por causa disso aqui, ó. Eles vivem em injustiça, não têm paz. O fruto da justiça é você ter repouso, é você ter segurança. Até quando? Para sempre. Você não anda assustado. Vem a polícia. E o que eu tenho com a polícia? Olha, vem o juiz ali. O que eu tenho com o juiz? Eu não devo nada para juiz, para justiça. Eu tenho paz, eu tenho repouso, eu descanso. E 18, irmã. O meu povo, porque anda em justiça, o meu povo habitará
em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. No Brasil, você viu, irmão, como que a gente tem segurança no Rio de Janeiro? Os quartéis do exército é cercado daquele arame farpado. Se eles têm medo, você vê, abençoado, que coisas. O meu povo, você é povo de Deus, amado, você vai habitar em morada de paz, e essa paz já começa aqui, que a gente andamos em justiça, praticamos justiça, não somos injustos, porque os injustos não vão herdar o reino de Deus, vão tudo para o inferno, vão queimar no Sheol, vão arder no inferno para sempre lá com o diabo lá, vai ficar correndo atrás do Satanás até se cansar. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares tranquilos, quietos e tranquilos, ainda que haja, olha aí, irmão, ainda que haja saraivada e caia bosque, e seja a cidade inteiramente abatida, a paz. Amém? Está tranquilo? Também estou tranquilo, assim seja. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, para a glória de Deus.